O que virou agudo e crônico dos jogatinosos absurdamente perversos entre terror, né? Largo e restrito a quem mais, né? Subjugar, né? Relações, né? Naquela casa pobre e aquele absurdamente milionário, absurdamente caro. O que faz enxugar e a quem datar, né? Sucesso descabido. Como cabe em 24 horas? Caso assim interpretassem a transcendência temporal a quem justifique relatividade e apontar, né? Sucesso comparado, né? Entre o que fizeram elementos raros, metais nobres, né? Luxúria da moda, que, né? Vai voltar para o mesmo lugar, que são as melhores pepitas, os melhores diamantes, né? E empurra a rala toda mal polida a quem justifique o que faz comer e de fato justificar que se tornou tecnologia sustentável. A quem os bem traduza patentes e produtos que precisam comprar e que no final tudo dá certo. E aí, queridos, tudo bem? Entre A ou qualquer coisa aí, né? Qualquer desgraça que se sustente, subsistenciar, né? Manter uma profissão camuflada de vocação, em que momento não manter, caso tivessem a oportunidade, né? Caso fizessem responsáveis sustentados, encarteirados, empregados, sempre assim seriam, né? Que virou flexibilização em custo-benefício, né? Caso interpretassem aparências e dizer que o amor de dentro é quem comove, né? A todos os achados inteligentezinhos ou bonitinhos se tornarem, né? Mais engraçadinhos, menos feinhos, qualquer coisa assim. Então entra a subsistência. Joia, aquela que conversou comigo, que trabalhou lá na academia Pro Fitness. Cheguei ali, chegou o Arthur, tava malhando lá, que tava o Pedro, uns lá. Aquele que me deu o nome do cara do veneno, que também ficou sem ir. Joia, tudo bem? Ficou sem ir, chegou lá a mulher da limpeza, estava lá com agora. Fiz uns 93 minutos. Muito pouco vim para 5.6, foi 5.7, 5.8. Já eu estava organizando minhas duas pastas, entre aspas, né? O que uma música, o que ao longo do tempo músicas que passam por mim, procurado ou não procurar, que passam por mim, criaram um contexto histórico, tentando deixar um de cada, aquele que eu, né, ainda que nenhum deles a quem subsistencia. Você procurou ler tanto, ou ler nada, ver uma letra, ver outra música, acompanhar, não. Né? Uma coisa ou outra acontece, mas a maioria dessa sustentabilidade não me agrega. Até que ponto entre ginástica, não ginástica, o tempo da rádio, o tempo em casa, alguma condição, olhando um de cada um, daquele tempo que parece que num dado momento saturou de músicas boas ou tinha uma variedade, que eles apontam como 70 e 80, ou 60 a 90, e o que virou entre arrochar e desarrochar, swingar, funkicizar, a quem justifique, né, pró-sertanejar, ou qualquer coisa assim, a quem justifique poder me remixar e dizer o que é uma datação original entre toda a conjuntura complexa e ao estado errante de descabidos muitas vezes ganharem méritos de paternalistas, de bons trabalhadores, que virou show fora de estação, dentro de a quem justificar se beneficiarem de periodizações regionais ou toda a parafernália que se tornam volumetricamente descabidos, não tem aonde mais enfiar dinheiro, e deformadores políticos, né, não testemunhos e por vezes porcosamente descabidos e muita coisa, inclusive aos trânsitos que são convidados, que aparentemente só estão dando uma musiquinha, entre escândalos totais, acidentes totais, inclusive quando dominam, né, aviõezinhos, né? Subsolos é menos frequente, ter um trenzinho, ter vias, bunkers, não necessariamente, não é? O esquema é mostrar a cara aterrizada. Não recomendo muito lucro, coisas de subsolo, inclusive blindados. Não favorece apocalipses e pangeias. Que calor.
O que vira interesse, caso tivesse dinheiro, mas fariam em subsolos e alturas. Só não fazem mais porque não pode. E dizer que achamos que alguns não fazem mais e não são participativos. Entre o que virou, a quem justificar nunca tá bom, mas que muito pior fazem, porque aqui como lá é indiferente. Morrer e nascer, parasitologizam todo o tempo, que é tempo, né? O que virou o jogo do tempo e do destempo aqui em temperatura e espaço. Subsistencio o cu em cada laço, o laço em cada cu. A quem se compare o nó, que melhor se desate a brincadeira da perversidade desumana, nem um pouco uniforme, nem um pouco menos deficiente. E o que acharam serem bons de foda e genialmente inteligentes e singularidades, a quem se compare incerteza, cerne e bombas nucleares, que acharam poder tocar para mais mal fazer. E muito fuder, bem mal, ineditamente, se comparar ao sobre fuder que a gente, né? Calor infernal. Usar cinta hoje, não sei. Tomar um banho, precisar tomar 2 e com a blusa quente do caralho, aquele ventilador lá no chão não dá pra suspender, não tá resolvendo. É o que deitaria com ele. Nossa, deixa eu tomar 50 mil comprimidos de vitamina C. Ai. Nossa. Tentar amanhã e depois fazer também, eu faço amanhã. Depois eu penso que no mais seria na salinha, se fosse na sexta na salinha, ou mesmo na semana, né? Nossa, que calor. Chago, agora cair. Aparentemente tudo bom, não tô a fim de limpar isso aqui, não precisa agora. Isso aqui não limpa porque é o ventilador, isso aqui não limpa quase que nunca, né? Que tá mofado, tá começando a falhar a pilha dessa balança, mas tem a bateria. Isso aqui às vezes suja e tal, mas joga ali, não muda muito. Passei a basezinha na unha, seria raspar a virilha e a coxa, não ficar matinho pra matinho demais, mas não seria, caso, né, fosse estuprado na beira do caminho, entre, né, as coisas totais, até então, que não melhora muito, que não tem muito lavar, seria lavar o banheiro, passar um pano que dá um sujinho, né? Pano no azulejo, que agarra umas coisinhas, mas tá tudo bem, ali tá ótimo. Desatolou, o que mofa, o que isso, o que aqui. Deixa a soda ali em cima também, tá ficando cada vez menos coisa ali. Não passar lá na mulher que achou que eu tinha que comprar, o que virou prometer, justificar, tirar tudo aquilo que vai ser exterminado do mapa. O que vai virar voltar ao horário normal, fazer que aqueles descabidos não estejam mais no mapa, tal de horário de verão, baseado, eu quero de dentro para fora o que virou de fato suntuosidade, caracterizar, mais ganhar, passar na frente ou não saber antes, ou assim os outros mais mal apontarem e dizer sobre o controle macro, relativo ou não necessariamente, né? Sobre macro, a quem justifique periodização espacial, né? E para Marte, aí, interfere logo ali, chega logo fácil, e foram à Lua e levam lá capitalistas, comunistas, anti isso, anti aquilo, oremos. Quando, né, entre tratados de bombas nucleares e crimes de guerra, quando temperatura total. Há quem justifique impulsionar, roubar e dizer que tem capacidades de roubar diferentes sem você nem perceber. Além do poder do toque, da malfala, desses demônios totais, o que virou, né, entre tecnologias ou deixem cientificizar, que assim a coisa acontece, a qual inteligente achado científico isolado, entre animaizinhos de estimação, a quem decifra os bichinhos da floresta entulhado nas casas, que se precisar receituar como faz achar, né? Entre o que muito fazem roubar e acharem a largura de estar em tantos lugares, assim dizer que não estupram tanto assim, ou não aparentam tanto assim, o que virou a gravidade o que era informática, computação, sistema digital, pró-digital, qualquer coisa assim, entre os viados e as prostitutas, quase que totais, à espera de uma gozada maior,
conjugada quem justifique revelar e desrevelar a nota de fato. Sobre o que virou, né? Gravidade de rua, inclusive quando acham, caso querem estourar qualquer coisa entre um canuzinho, quanto isso vira prejuízo para quem? Se o terrazinho da energia, quem se decifra, independente de passarem, né? Isso, aquilo, qual é o qual, né? Que virou, né? Caso precisasse, ou começar a fingir para não perder o costume, aquilo que inclusive nunca tiveram. A quem justifica atalho, dimensão e subsistenciar fachadas e regras, literalmente não acidentáveis quando tocantes. E o que virou tocante descabido, diretamente entre zonas erógenas, né? Ao fracasso da boa ou miserável consagração, a quem justifica indireta sensorial e não necessariamente a toda desgraça, né? Entulhada, descanalizada, multiteorizada diariamente, descabidamente, a quem justifique responsabilidade de 24 horas. Toda a merda que implica em que momento a rua, a gravidade das calçadas, a teoria de como são as ruas, aonde podem pendurar, mais roubar, mais desmatar, não ressanear, todas as inadimplências que joga no outro governo, que sempre tem de onde tirar, só remexer, deixar remexer. Se o humano não remexer, a quem justifique terra plana em alturas e profundidades, não tem mais aonde acharem desafios nobres, né, olimpicíveis, caso o cu, né, a proliferação do cu variado tivesse fundo básico, né, sobre as responsabilidades sustentáveis, do que virou direito de terrinha, grão, terrinha, decifrável, dentro de um buraco negro, dentro de nananã, né? Questões de subsolo, estadas, em que graus, não mais em que graus, para que graus, quando graus educativos, né? Vai surgir um novo astronauta, nem astrofísico, a quem astrofísico, quando astrologista precisou olhar para cima sem olhar para baixo, olhar para baixo sem olhar para cima. Caso casas já deixadas, ou a lei do ventre livre, que do chão não passa, e a quem subsistenciar, caso precise, os nenenzinhos de colos, estupradores inafiançáveis totais, voltar a limpar o bumbumzinho, desutopizando ou reutopizando aquilo que nem estuprando param para pensar, ou finge não parar as conveniências de toda desgraça que está, e que devem ser exterminados, e como é que vão se apresentar, ao que virou limite de ruas que não mais serão, que não mais vai passar, o que não mais vai transitar, os zeros que vão cair, as casinhas que todos vão ganhar, e como é que peladinhos a quem vestidos vão mesmo subsistenciar a natalidade, a mortalidade de quintal, e não necessariamente nas costas de quem, a quem está do largo restrito, virou público e privado, o mesmo, né, descabimento total que vamos colocar em pauta. Que virou igreja larga e restrita, ou camuflagem total, né, dos filhas da putas de merda, sobre o que virou direito e dever, indireto direito e dever, direto direito e dever, a quem justifique teoria e prática de trabalho para devolver ou mesmo sumirem do mapa antes de nem trabalhar, sobre esta pauta, essa planilha de extrema unção de cada um assinar, aonde acha querer ser arrastado para melhor morrer e desabitar adequadamente, né? Que não precisa de apocalipses tão percebidos assim, a quem justifica precisar perceber, ter tempo para perceber o que fizeram, né? Datar e redatar, como desambiguar essa página não existe, é o paradoxo do que é, né? Opor contra mim, né? A redundância do fio terra, quando anos luz e cu desluz, né? E cuse-se, cusaram-se, né? Questões milindrosas sobre a rua para passar e voltar a pé, quando nas costas de quem avaliar, público e privado, e como é que pagam, no salário ou enquanto, salários entre mocinha e mocinho, né? Entre a questões, né, a gravidade das calçadinhas variáveis, das plantinhas, dos bichinhos das florestas, né? Das reforminhas variáveis, caso aquele governo entre a rua ainda não numerada, a quem justifique qual filha da puta que não era herdeiro de porra nenhuma,
desemplacar e desaparecer do mapa. Quando demolir também dá muito trabalho, inclusive entulhar entre água pesada e não necessariamente para despachar para os infernos de greve a quem justifique, né? Comparar endeusamento ressaneável entre a relatividade abstratual quando materializada, entre aqueles que basta botar a mão e não precisam nem nomenclaturar, nem ler, mal falar, nem estudar, porque sabem exatificar. Né? Questões comparadas. Paradigma, o paradoxo do bom para, do comparado. Quando o pró-observável acharam intelectualizados ou elementarizantes, naturalizados como desnaturalizados, correntistas, multissentividades ao paradoxo do independente, que quer ir na festa para causar, porque não quer ver ninguém. Aonde já estava vendo ninguém, quando foi alguém comparado e convidado, para a gente deslixotecar a porcaria que virou o fracasso do ressanear, repavimentar, porcariada total e mesmo a inconveniência, e aqui as conveniências da fachada, que entre os killers, os jeep, todas as situações também não andaram resolvendo muita coisa, que acharam ser, né, linearidade de onipotência, a quem onipresença se tornar, né, conveniência de prodescência de onisciência, a quem justifique, consciência e inconsciência, de datação como ato, fatificar naturalidade sobrada em protecionismo naturalizado, que a quem pense e repense relativizar, fracasso com perna fechada aos artistas achados necessários, multiparasitológicos, descabidos, porcos, que fudeu, bastou, entendeu? Serem matéria-prima, que a quem agregue, subsistencializar, né? Profissionalismo camuflado de vocacionalidade nenhuma vista até agora.